pessoal, tudo bem? Essa semana vamos falar sobre calorimetria, ou seja, o estudo do calor através de medidas. Bom, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar sobre medida de calor, a gente precisa saber qual é a unidade de medida que é usada para medir calor. Afinal de contas, vocês aprenderam já, para você medir uma grandeza física, você precisa de uma unidade de medida. No caso do calor, nós usamos a caloria, tá? A caloria é uma unidade de medida definida no sistema usual para a unidade de medida. E eu disse sistema usual porque no sistema internacional a unidade usada é o joule, mas eu já vou chegar lá. Primeiro, eu vou falar o que é uma caloria. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama de água mude a sua temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa é a definição de uma caloria, tá? Então agora, se eu quiser saber quantas calorias uma determinada ação tem, uma determinada troca de calor envolve, eu preciso achar um jeito de comparar essa troca de calor com essa troca de calor da água, de 1 grama de água, de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Porém, a caloria não é a unidade de medida de calor usada como padrão do sistema internacional. Por uma questão histórica, e cultural, a caloria é a unidade mais usada. Mas, no passado, o físico francês James Prescott Joule fez uma série de experimentos onde ele mostrou que havia uma equivalência entre trabalho mecânico e calor. E como o trabalho mecânico e energia mecânica são medidas em Joule, essa é a unidade de medida do sistema internacional, o Joule, em homenagem a ele, a quantidade de calor, por ser uma forma de energia, também é medida em Joule no sistema internacional, tá? E existe até uma relação matemática estabelecida, inclusive, pelo experimento do Joule, que converte uma caloria, a partir da definição que já foi dada, para uma quantidade específica de joules. Como falamos na aula sobre unidades de medida, para estudar a natureza precisamos medi-la. Então, no estudo da termologia, para estudar calor, precisamos medir o calor assim como medimos temperatura. Só que aí tem um problema. Calor é uma energia em trânsito e nós não temos instrumentos capazes de medir energia em trânsito. Não temos instrumentos capazes de medir energia. Então não temos como medir diretamente o calor. O que podemos fazer é medir o efeito que as trocas de calor podem provocar nas substâncias. Bom, nesse estudo inicial de termologia, nós vamos lidar com substâncias puras. E aí tem uma coisa muito interessante sobre substâncias puras, é que quando elas trocam calor, elas só fazem uma das duas coisas, ou elas mudam a sua temperatura, ou elas mudam de estado físico. Elas nunca fazem as duas coisas simultaneamente. Então, por exemplo, a água é uma substância pura. Se eu começar a adicionar calor para a água, a temperatura dela vai crescer, 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 até ela atingir 100 graus Celsius, que é a temperatura na qual ela começa a mudar de estado físico. A partir de 100 graus Celsius, se eu continuar adicionando calor para a água, ela para de aumentar a temperatura e começa a se transformar em vapor. O arranjo molecular dela começa a sofrer alterações e ela começa a migrar do estado líquido para o estado gasoso. Durante todo esse processo, o calor que ela receber será usado para se transformar em vapor e nada afetará a sua temperatura. Ela vai continuar a 100 graus Celsius até que toda a água tenha virado vapor. Então, em substâncias puras, quando você fornece ou quando você retira calor delas, elas sofrem dois efeitos possíveis. Ou ela sofre uma variação da temperatura, ou ela sofre uma mudança de estado físico. E medindo esses fenômenos, é possível estimar a quantidade de calor que foi trocada. Por exemplo, se eu medir a variação de temperatura que um objeto sofreu a partir de uma troca de calor, eu posso tentar estimar de quanto foi essa troca de calor. O mesmo eu posso fazer com mudança de estado. Se eu tiver, por exemplo, um bloco de 2 kg de gelo, e esse bloco começa a trocar calor com o ambiente, ele começa a receber calor, ele pode começar a derreter. A quantidade de gelo que derreteu e virou água, eu consigo medir. Com uma balança, por exemplo, eu consigo verificar quanto do gelo virou água, quanto de água, qual é a massa de água, qual é a massa de gelo. Então eu consigo determinar o efeito que essa troca de calor provocou no gelo, quanto do gelo foi derretido. A partir desse efeito, eu posso tentar estimar quanto calor foi trocado. Então, para resumir, nós queremos medir a quantidade de calor que foi trocada, mas não temos nenhum instrumento, nenhuma ferramenta que meça diretamente essa quantidade de energia trocada. O que nós podemos medir é os efeitos provocados por essa troca de calor, seja na variação da temperatura de um objeto ou substância, seja na mudança de estado dessa substância. Agora, vamos entender melhor como fazer essa relação. Para fazer essa relação, nós vamos analisar o problema em dois pedaços. Primeiro, vamos entender
qual é a relação do calor trocado com a variação da temperatura e depois qual é a relação do calor trocado com a mudança de estado físico. Se você analisar esse gráfico que está aparecendo na tela, você vai perceber que ele faz uma relação entre temperatura de uma substância qualquer, e o calor recebido, né? O eixo X representa o calor recebido, onde para onde a seta cresce o calor vai aumentando, a quantidade de calor que a substância recebe vai aumentando, e o eixo Y, a temperatura, que indica para cima, né, a temperatura crescendo. Tá? Além disso, é indicado no gráfico os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Notem que à medida que a substância vai recebendo calor, a sua temperatura vai crescendo, até ela chegar no ponto de mudança de estado. Neste ponto, a substância para de aumentar a temperatura e começa a usar a energia térmica que ela recebe para mudar a sua estrutura molecular e fazer o processo de fusão, que é quando ela muda de sólido para líquido. Uma vez que toda 100% da substância virou líquido e ela continua recebendo calor, ela continua avançando para a direita, a temperatura dela volta a subir. E isso vai acontecer até ela chegar novamente num estágio de mudança de fase, que seria o estado de evaporação. Percebam que durante os estágios de mudança de fase, o gráfico tem uma reta horizontal. Isso significa que, embora a quantidade de calor esteja aumentando, né, o eixo X caminhe para a direita, a temperatura não está crescendo, o eixo Y não cresce. E por isso que nesses pontos o gráfico é uma constante. Com relação ao efeito que a troca de calor provoca na substância, nós classificamos a quantidade de calor trocada com 2 nomes possíveis: a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que provoca mudança de temperatura. Então, se você der uma quantidade de calor para um objeto e ele mudar a temperatura dele, e você medir essa variação de temperatura para relacionar com a quantidade de calor trocada, essa quantidade de calor que você calculou, que você determinou, se chama quantidade de calor sensível. Agora, se você fornecer calor para um objeto e ele não mudar de temperatura, na verdade ele usar esse calor para mudar de estado físico, e você medir quanto dele mudou de estado físico, né? Por exemplo, se era um bloco de gelo, medir quanto desse gelo virou água, e usar essa medição para estimar a quantidade de calor trocada, essa quantidade de calor trocada recebe o nome de quantidade de calor latente. Por que esse nome latente? Aqui vai uma curiosidade. Foi um físico escocês, engenheiro, que estudando trocas de calor, percebeu uma coisa. Na época, por volta do século XVIII ou XIX, se acreditava que toda troca de calor provocava uma mudança de temperatura. Então, se você dá calor para o objeto, a temperatura dele cresce, e se você remove o calor do objeto, a temperatura dele cai. Porém, ele percebeu que em mudança de estágio, por exemplo, quando o gelo está derretendo, ou quando a água está evaporando e virando vapor, você dava calor para a substância e a temperatura dela não mudava. E aí se acreditava que o calor não estava sendo recebido pela substância. Porém, ele percebeu que, na verdade, o calor estava sendo recebido, mas ele estava sendo usado para fazer uma coisa diferente de mudar a temperatura. Ele estava tendo uma ação oculta nas moléculas da temperatura, mudando o estado físico da substância. Ele chamou essa relação oculta de relação latente, por causa da palavra em latim latens, que significa oculto. E por isso esse calor trocado passou a ser chamado de calor latente, ou seja, o calor oculto, o calor trocado que não é perceptível a partir de uma variação de temperatura. Ok? Nessa semana nós vamos estudar calor sensível, ou seja, vamos tentar entender como que nós podemos determinar a quantidade de calor trocado a partir da variação de temperatura provocada em uma dada substância ou objeto. Tá certo? Para isso a gente precisa entender o que pode afetar essa relação entre calor trocado e variação de temperatura, que é algo que eu posso medir. Para medir a quantidade de calor sensível trocado numa transação, ou seja, a quantidade de calor a partir da variação de temperatura provocada, eu tenho 2 hipóteses sobre a relação entre quantidade de calor trocada e variação de temperatura. A primeira hipótese é a seguinte: a substância interfere nessa relação, ou seja, a mesma quantidade de calor dada para uma mesma quantidade de substâncias diferentes promove uma variação de temperatura diferente. Essa é uma hipótese. Pode ser verdade, como pode não ser. Vamos colocar essa hipótese do jeito mais simples de entender, na forma de uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se eu fornecer 500 calorias para 100 gramas de água e 500 calorias para 100 gramas de alumínio, a água e o alumínio vão sofrer a mesma variação de temperatura? Ou essa variação de temperatura tem uma relação direta com a substância? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. E para isso, eu vou para o laboratório. E aí eu vou chamar a professora Mônica Borges. Olá, pessoal! Hoje estou
aqui para investigar uma das propriedades térmicas dos materiais. E o primeiro passo nessa investigação é fornecer a mesma quantidade de calor para materiais diferentes, mas com a mesma massa. Para isso, separamos 100 gramas de água e 100 gramas de óleo. E para garantir que será fornecida a mesma quantidade de calor, eu vou utilizar o mesmo equipamento nas mesmas condições. Ou seja, eu vou utilizar uma chapa de aquecimento calibrada da mesma forma, coloquei ela no máximo, e vou manter o mesmo tempo de aquecimento dos dois materiais através de um cronômetro. Fixando algumas grandezas como massa e quantidade de calor, é possível observar se o tipo de material influenciará na variação de temperatura. Antes de começar a aquecer os 100 gramas de água, eu vou medir a temperatura inicial dessa água, marcando 23,6 graus Celsius. A chapa de aquecimento já está ligada, então ela já está aquecida, cronômetro zerado, e eu vou aquecer essa água durante 3 minutos. Vamos começar? Enquanto ela está aquecendo, eu vou posicionar o termômetro. Dez segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Temperatura final 91,7. Agora vamos fazer o mesmo com 100 gramas de óleo. Então eu vou medir a temperatura inicial do óleo, 24,1 graus Celsius. Cronômetro zerado. E vamos aquecer durante 3 minutos. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 131,4 graus Celsius. Essa é a temperatura final. A partir do experimento, podemos notar que 100 gramas de água, quando aquecido por 3 minutos na chapa, teve uma variação de temperatura de 68,1 graus Celsius, enquanto que uma massa idêntica de 100 gramas de óleo, aquecida na mesma chapa pelos mesmos 3 minutos, teve uma variação muito maior, de 107,3 graus Celsius. Ou seja, a hipótese de que a variação de temperatura provocada depende da natureza físico-química da substância é uma hipótese válida. Dependendo da substância, dependendo da natureza da substância, a quantidade de calor fornecida ou perdida vai provocar uma variação de temperatura diferente. Nesse caso, a variação da temperatura no óleo foi muito maior que a variação da temperatura na água, simplesmente por causa das diferenças entre a natureza físico-química do óleo e da água. Outra hipótese que eu quero analisar sobre a relação entre calor e variação de temperatura é sobre a quantidade. Será que a quantidade da substância interfere na variação de temperatura provocada a partir da quantidade de calor trocada? Novamente colocando uma pergunta mais simples. Se eu fornecer 500 calorias para 100 gramas de água e 500 calorias para 200 gramas de água, mesma substância, quantidades diferentes, será que as duas vão apresentar a mesma variação de temperatura? Ou uma vai sofrer uma variação maior do que a outra? Novamente, eu preciso ir para o laboratório para tentar entender essa situação e responder essa pergunta. Vamos lá, professora Mônica. Agora vamos investigar se a massa influenciará na variação de temperatura. Para isso, vamos fornecer a mesma quantidade de calor para a mesma substância, no caso, a água, mas agora com massas diferentes.
100 gramas de água e 200 gramas de água. Vamos lá? Agora vamos utilizar 100 gramas de água e 200 gramas de água. Vamos fazer o mesmo processo. Então, peguei 100 gramas de água, vou medir a temperatura inicial, deixo o termômetro para entrar em equilíbrio térmico. 23,5 graus Celsius. Cronômetro zerado. Chapa de aquecimento já ligada. E 3 minutos de aquecimento. Vamos posicionar o termômetro para acompanhar a temperatura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 97,6 graus Celsius. E o mesmo processo com 200 gramas de água. Vamos lá? Medir a temperatura inicial. 23,5 graus Celsius. Cronômetro zerado. Chapa de aquecimento ligada. E 3 minutos de aquecimento. Posicionei o termômetro para acompanhar o aquecimento. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 66,8 graus Celsius. Nesse experimento, fica claro que a variação de temperatura provocada pela quantidade de calor trocada depende diretamente da massa. 100 gramas de água aquecida por 3 minutos tiveram uma variação de temperatura de 74,5 graus Celsius, enquanto 200 gramas de água aquecida na mesma chapa pelo mesmo tempo teve a variação menor de temperatura de apenas 43,3 graus Celsius. Ou seja, ao aumentar a massa, mantendo a mesma quantidade de calor, temos uma variação de temperatura menor, porque a mesma quantidade de energia fornecida foi distribuída por um número maior de moléculas. Isso valida a hipótese de que a variação de temperatura provocada por uma determinada quantidade de calor cedido ou recebido depende da massa da substância que recebe ou perde esse calor. Como vocês puderam ver, a relação entre a quantidade de calor trocada por uma substância e a variação de temperatura observada depende diretamente de qual substância está trocando calor e quanto dessa substância está trocando calor. E existe uma grandeza física que pode traduzir essa relação, e essa grandeza é o calor específico. Então, o calor específico é uma constante que determina quanto de calor uma dada substância, uma dada quantidade de uma dada substância precisa para variar a temperatura. Em outras palavras, o calor específico é a quantidade de calor em calorias para que 1 grama de um determinado material mude a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, o calor específico é calorias por 1 grama por 1 grau Celsius. A partir dessa definição, eu posso ir para um laboratório e fazer uma série de experimentos para determinar o calor específico das mais diversas substâncias. Eu posso obter o calor específico do ferro, do alumínio, do cobre, da areia, da água, do gelo. Será que a água no estado sólido tem um calor específico diferente? Será que a temperatura dela varia de modo diferente só pelo no estado sólido? E da água no estado de vapor? Eu posso achar o calor específico de diversas substâncias. E está aparecendo aí na tela uma tabelinha de dados de laboratório que já calcularam e estimaram o calor específico de inúmeras substâncias. Bom, pessoal, por essa semana é só. Não se esqueçam de fazer atividades de cheque de aprendizagem, fazer as atividades no final do material de apoio, consulte o material de apoio, o mapa de aula caso tenham dúvidas, acessem o arquivo de perguntas mais frequentes e qualquer outra dúvida se pronuncie nos fóruns ou participe dos nossos atendimentos online. A gente tem atendimento de física toda semana, ok? Um abraço a todos, boa semana, bons estudos e até semana que vem.